Continuamos na pegada do poder da equação. Poder da equação. Usando Bhaskara a gente tem a solução. Pera, deixa eu te falar. Hoje, exclusivamente hoje, É um novo dia. nós vamos trabalhar um modelo onde, e aí é onde a gente fala assim, Bhaskara, eu sei que deu trabalho para você montar as equações, deu trabalho para você chegar naquele raciocínio, mas nós temos um processo mais fácil. Sério? Assim, não acredito. Não, vamos começar direito. Então a gente consegue. Peraí, os meninos para tudo. Para tudo. Todo mundo presta atenção agora. Não, já estavam atentos, né? Mas presta mais atenção ainda. Acredite vocês. Você sabe somar? Fechamos a aula anterior brincando com os números. Somava, multiplicava. Some produto. Verdade. Tu tem as manhas com soma e produto? Se sabe somar e multiplicar, acha as raízes sem usar o Bhaskara. Acha. Misericórdia. Aí eles estavam lá. E por que não falaram antes? Não, porque não é assim. Não é assim. Primeiro carrega o cascalho no carrinho de mão, para depois... Ela vai lembrar desse exemplo agora. Ninguém entrega um carro automático para quem só dirige carro manual assim de primeira, não. Só se não souber. Foi só uma vez. Só de uma vez. Não, depois desenrolou. Depois foi direto. Então vamos conversar agora falando super sério. Tem outros jeitos de se resolver uma equação do segundo grau. Assim, tem outros jeitos de se resolver uma equação do segundo grau sem usar a fórmula de Bhaskara. Mas a equação do segundo grau é resolvida, toda a equação do segundo grau se resolve pela fórmula de Bhaskara. Sim, todas. Mas tem casos particulares que não precisa. E tem outros casos que se souber só somar e multiplicar, também já resolve. Então a aula de hoje é o mamão com açúcar, com leite condensado, com granola, com leite em pó, com tudo. É quase um açaí, então vamos botar um açaí já junto aí. Né? A aula de hoje é muito tranquila, muito gostosa, porque a gente vai ver um outro recurso, uma outra maneira de encontrar as raízes. Tá bom? É verdade. Né? Então vamos lá, sem perca de tempo, aula de número 41, olha lá, vem com a gente. Quando falamos então da função quadrática, agora vamos para o segundo episódio da nossa temporada, né? E neste segundo episódio nós vamos enxergar alguns casos particulares da função do segundo grau. O que seriam casos particulares? Situações em que a equação ela não vai aparecer na sua totalidade, no seu jeito completo de ser. E essa aula 41.1 traz isso pra gente, beleza? E também traz o abraço do dia. Olha lá, galerinha, o oferecimento da aula de hoje vai para os alunos do primeiro B, com a professora Maria Cleia. Muito legal, olha aí, né? Olha aí, que legal, turma grande, né? Uou, olha aí, gente bonita. Tem uns pitutuquinhos aqui que parece que nem é do ensino médio. Do ensino fundamental, esses aí. Foram só para tirar foto. Ah, que lindos, né? Vamos junto então para a gente dar um abraço para eles aqui, né? O oferecimento da aula de hoje é com os meninos da professora Maria Cléia. A turma é tão grande que não vai dar, a gente vai acabar ficando... Eu já me identifiquei aqui. Que assim, até ali pelo segundo ano do ensino médio, o meu cabelo era igual esse era aqui. Padrão desse dali, igualzinho. Imaginei. Igualzinho. Aí depois, quando eu entrei na Uni, eles fizeram um favor de raspar minha cabeça. Aí de lá pra cá, nunca mais eu deixei crescer. Aí sempre foi curtinho. Olha aí. Gente, muita galera bonita, tá? A professora Maria Cléia tá de parabéns com a turma do primeiro ano B. E a gente precisa divulgar, saber onde é que essa meninada estuda. Peraí, você sabe o que teve um primeiro A esses dias. Mas a gente não recebeu do primeiro A, mas vamos esperar. Não é dessa daqui, não? Não sei. Porque teve teve um que era do primeiro A, lembra? Eu lembro. A gente vai mandando, conforme os professores vão enviando, a gente vai colocando, né? Agora, o mais interessante que eu acho que tem uns querendo conhecer as escolas dos outros, assim, ó. Eu olho a foto e falo assim, galera, eu quero conhecer essa galera. E essa daqui esse pátio aqui tá top, bem alto, bem gostoso. Vamos divulgar então? Vamos lá, revelando agora a escola do dia de hoje. É a escola
Moacir Caramelo, a docinha do estado de Rondônia, a mais docinha, lá no município de Chupinguaia. A gente já mostrou a escola esses dias aqui. Já. É que assim, ó, vamos conversar aqui um pouquinho. A unidade 1, o que acontece? A gente ainda não tinha as fotos atuais dos alunos, né? Porque a gente entrega o material com uma certa antecedência. Então, a gente não tinha as fotos do momento dos alunos. E a gente começou a receber e falou que a partir da unidade 2, a gente ia mandar. E olha... E aí, só para completar, aí na unidade 1, a gente já tinha algumas fotos já nos arquivos. Tinha. Então, tá sujeito a repetir. A Moacir Caramelo, a gente já mostrou a foto da escola, mas agora chegou a foto com os alunos, né? Isso mesmo. E esse processo de pegar a foto de vocês para colocar no slide, às vezes a gente leva umas broncas, porque demora um pouquinho com a aula, né? Porque a gente quer colocar, porque a gente quer ter vocês aqui pertinho. E aí a gente demora para entregar esperando as fotos? Esperando as fotos. Aí, então, mas vale a pena, vale a pena. Não tem problema. Manda rapidinho as fotos. Quem não veio ainda, primeiro A aqui, cadê de Chupinguaia? A professora Maria Cleia, avisa aí o professor do primeiro A para enviar pra gente também, tá bom? Então, beijo para vocês todos, se sintam abraçados por nós e a gente fica muito feliz de, já que a gente não conhece vocês pessoalmente, pelo menos ver os rostinhos aí nas fotos, tá bom? Abraço a professora também e vamos junto! E claro que para avançar assunto, toda a vida nunca foi diferente. Aqui na matemática, o que a gente faz? Quiz. Instiga vocês a responderem as perguntas sobre a aula anterior. E instiga e fica falando aqui, não fica quieto não adianta não. Uma vez que vocês responderem corretamente, aí sim está na hora de avançar o assunto. Caso o aluno não lembra, ficou em dúvida, volta lá e assiste a aula anterior para a gente dar continuidade aí de uma maneira bem bacana. Vamos lá? Então é hora do quiz! E lá vem, menininho! Será que você lembra conhecimentos, né, sobre as equações do segundo grau? Vamos lá? Lembra sim que a gente falou de função e a função ressalta a equação. Então vamos de pergunta número 1, bora ver? Na equação menos 2x menos 3x ao quadrado mais 5 igual a 0, o coeficiente b vale quanto? Quem é o coeficiente b da nossa equação? Menos 2x menos 3x ao quadrado mais 5. O b vale menos 3, o b vale menos 2, o b vale 0 ou o b vale 5? Então, muita calma nessa hora, prestem atenção. Quem é o b? O b fica grudado com quem? Às vezes não está em ordem, né? Então, fiquem atentos a alguns detalhezinhos para não correr riscos aí de cometer equívoco. Vamos lá? Houve um equívoco. B, quem é o B? Não precisa gritar, calma. ABCD. ABCD. Quem é o B, então? O B, é claro que é quem acompanha o X. Nesse caso está fora de ordem, né? Mas o B é quem está junto com o X. Nesse caso é o menos 2. Muito bem, né? Quem acompanha, quem está grudadinho no X, certo? Certo. Pergunta de número 2. E agora? Para encontrar o valor das raízes em uma equação do segundo grau, nós usamos x igual a menos b mais ou menos a raiz de delta dividido por 2a. Nós usamos d igual a n ao quadrado menos 3n sobre 2. Nós usamos p igual a t ao quadrado menos t. Ou nós usamos a ao quadrado igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. Lembrando que aqui nós temos 4 fórmulas distintas aplicadas em situações verídicas da matemática, mas só uma delas é a correta quando falamos em encontrar raízes de uma equação. Então, qual é o valor quando a gente precisa encontrar o valor das raízes, a gente faz o quê? Claro que é letra A, né? Menos B, mais ou menos a raiz do delta sobre 2A. Vamos lá, pergunta de número 3, na telinha. Na equação do segundo grau, 2x ao quadrado menos 32 igual a 0. Uma das raízes é 0, é 4, é 32 ou é 16?
Lembrando que raiz é o número que zera a conta. Ah, então a gente pode... Olha lá. Hein, a gente pode substituir algum valor ali? Então pensa. Dá para substituir. Vamos lá. E tem que dar zero. Tem que dar zero. Dou-lhe uma. Pensa, tempo. E aí? Conseguiram? 0 ao quadrado é 0. Se for 0 ao quadrado, 0 vezes 2, zerou, vai ficar menos 32. Não deu. Se for o 4, professor Maurício, pensa. 4 ao quadrado, 16. 16 vezes 2, 32. 32 menos 32. Deu certo. 0. Zerou. Então a resposta é o 4. 4. Muito bem. 4 ao quadrado, 16. 2 vezes 16, 32. A gente tem que colocar onde lá? No lugar do X. Aqui, ó. Aqui, ó. Pega esse número e coloca aqui. Certo? Muito bem. E dá 0. Verdade. Vamos para a pergunta de número 4 agora? Vamos lá. Resolvendo equações do tipo ax ao quadrado igual a 0. O resultado é sempre 1, sempre 2, sempre 0 ou sempre o valor de A? Resolvendo equações do tipo ax ao quadrado igual a 0. O resultado é sempre 1, sempre 2. Isso muito bom, cara. A resposta vem aqui nos gritos. Se a gente resolver uma equação desse tipo, o resultado vai ser sempre 0. Muito bem. Ai, tava com saudade de assistir aula de matemática. Já a gente tá lá, tá? No outro estúdio, no segundo ano. Não, já não, é só no final do ano. Vamos lá para a pergunta de número 5. E aí? As raízes da equação do segundo grau incompleta. X ao quadrado menos 3x igual a 0. Ei, mas só um pouquinho, dá uma voltadinha aqui, né? Eles estão se perguntando por que será que vai dar sempre 0? Por quê? É bom a gente mostrar, né? Por que dá sempre 0? Parar de mexer no que... Vamos lá, então a gente tem aqui, ó, ax ao quadrado igual a 0. Independente de qualquer valor que eu tiver aqui, o A passa dividindo. O A vai passar dividindo. E 0 dividido por qualquer valor vai ser 0. Né? Então, por isso que o resultado vai dar sempre 0. Beleza? E ali é interessante porque, mas e se o A for 0? Não, numa equação do segundo grau, o A não pode ser 0. Beleza? Então agora vamos lá para a última pergunta. Quais são as raízes dessa equação aí? Ela é uma equação incompleta, isso a gente aprendeu lá na unidade 1. Isso. Né? Quando que ela é incompleta? Ou quando ela não tem B, ou quando ela não tem C. Essa daqui não tem C. Ou quando não tem B e C. É, também, que era o anterior, né? Essa daqui não tem. Vai pensando, coloca o 0 ali, vê se dá certo. Bom, 0 vai dar 0, porque 0 ao quadrado menos 3 vezes 0, 0 menos 0, 0. Ah, 0 vai dar 0. 0 vai dar certo, então letra B tira. É a A, é a C ou é a D? Eu acho que dá o 3, hein? Tô com essa impressão. Vamos pensar. 3 ao quadrado. 9. Menos 3 vezes 3. 9. Zerou. 0. Muito bem, vamos mostrar para eles como que funciona máquina de calcular, né? A gente está experimentando as alternativas, ó. O 0 é 0 ao quadrado menos 3 vezes 0. Tudo é 0, né? Então, resultado 0. Agora, se for o 3, 3 ao quadrado vezes menos 3 vezes 3, ó. Onde tem x, a gente coloca 3. 3 ao quadrado, 9. Menos 3 vezes 3, 9 também. 9 menos 9, 0 também. Certinho? Como que foram de quiz? Até aí tudo jóia, tudo bem? Ó, estamos relembrando alguns tópicos com vocês, né? Mas é claro que tem mais. A aula de hoje veio recheada. Aí depois do quiz ele... Ainda tem mais? Não. Tem mais, sim, senhor. Não. Só que agora é aquela história, né? Como a unidade 1 foi muito completa, vamos dizer assim, né? A gente revisou muita coisa. Tudo que a gente está dando continuidade é um complemento. É novo. De novo. Então, falando de casos particulares da equação. No caso dos casos particulares, são aquelas incompletas.
Isso. Ah, então tá fácil, já vimos isso. Mas já. São aquelas incompletas. Quando ela é incompleta, ou ela não tem B, Ou ela não tem C. ainda tem o caso que ela pode não ter B e C, né? Isso. Ela só não pode não ter A, né? Uma coisa importante. Ah, Quando ela não tiver B e nem C, é sempre 0. Entendeu? é. Que é aquele zero. caso lá do quiz. Vai começar no 0,0. Sempre Vai zero. fazer a parábola assim no 0,0. O negativo vai dar, vamos supor lá, menos 1 na equação incompleta, em B e C, da função. Menos 1 vai ficar 1, porque ao quadrado dá positivo, e o 1 também vai ficar 1. Ela vai crescer assim, ela vai crescer de forma simétrica na parábola. Ah, mas eu tô falando de gráfico. Ah, né? tá falando de gráfico. Peraí, que o gráfico a gente não chegou lá ainda, né? É porque eu fico... Tá eufórico? Vamos lá, então, conhecer agora as incompletas, né? E alguns detalhes aí dos casos particulares. Na telinha, olha lá. Quando a gente fala das incompletas, existem aqueles casos, né, onde B e C pode ser 0, e a gente viu isso lá na unidade 1. Vale lembrar, tá? Você já viu que a fórmula de Bhaskara resolve toda e qualquer equação de segundo grau. Mas vale lembrar, vem aqui com a gente, vale recordar que, olha aqui, existem situações em que não precisamos usar. Vamos conversar aqui um pouquinho. Existem situações em que a gente não precisa usar, né? Por quê? Vale lembrar que lá na unidade 1 a gente viu esses casos. Já viu. Mas só que assim também, olha só, importante. Nós vamos mostrar vários caminhos para equações, para funções incompletas, para funções completas. Mas, professor, e se eu quiser usar só Bhaskara? Usa só Bhaskara. Tá? São vários caminhos, você vai escolher o melhor. Então vamos lá, vamos escolher o melhor caminho. Vale lembrar, vamos recordar aí juntinho. Olha lá, quando a gente fala de equação incompleta... Vamos lá, a primeira, por exemplo. Na primeira, nós temos uma situação em que nós não temos nem B e nem C. B e C são zeros. Ah, então se é 0, a gente já sabe que o resultado vai dar 0, né? Porque tá multiplicando, vai passar dividindo. X ao quadrado é igual a 0 dividido por 2. Certinho? Quanto que é 0 dividido por 2? É 0. 0 dividido por qualquer coisa é 0. Então, zero. Nesse caso aqui, nós vamos ter um x1 valendo 0 e um x2 Zero valendo também. 0. Tudo 0. Certo? Na segunda agora. Na segunda a gente pode fazer esse caso aqui, o A e o B igual a 0, né? O E B esse e o caso C. aqui? Ai, desculpa aí, a professora deu uma viajada. É o B e o C que Igual vale a 0. zero. Nesse caso aqui, quem é 0 é o B. O B é certo? zero. E nesse caso, O C. o C. Então, cada caso, né, é particular da equação. Esse caso aqui a gente pode resolver daquele jeito. Tudo que tem x de um lado, que não tem, do outro. Tá menos 100, passa por outro membro, mais 100. Tá certo? Tá multiplicando, vamos dividir, né? Olha lá, 100 dividido por 4. X ao quadrado vai dar 25. Sabemos que 25 é o x ao quadrado. Eu quero saber o X. Eu quero saber o x, então eu vou fazer mais ou menos a raiz De 25. de 25, operação inversa, né? Então, nesse caso, o meu x1 vai dar mais 5 e o meu x2 Menos 5. menos 5. Beleza. Legal? Vamos lá na outra agora, a terceira, como é que funciona? Esse caso é aquele de colocar um número em evidência, né? Isso. Então, vamos lá. X vai ser igual a quem? 2x quadrado dividido... Ah, não é igual. É Vezes. vezes, multiplicando. 2x dividido por x ao quadrado, quem sobrou? Sobrou 2x. Menos 4x dividido por x, quem sobrou? Menos 4. Igual a 0. Como assim, professor? Daquele jeito, ó. 2x ao quadrado é 2x vezes x. Isso. Dividido por x, a gente corta esse com esse, quem sobra? 2x. É isso, tá? É isso que a gente está fazendo. Aqui, nesse caso, 1x1 já vai dar o 0. É, porque se eu multipliquei e deu 0, é porque um deles é 0, né? O outro que está aqui dentro também tem que dar 0. Então, vamos procurar ele. 2x menos 4 igual a 0. Vamos resolver a equação do primeiro grau, né? Tá multiplicando, passa dividindo. Então, o meu x2 vai ser 2. Beleza? Beleza. Então, da mesma forma que nós aplicamos em equações, vão ser aplicadas nas funções, do mesmo jeito, seguindo o mesmo padrão.
beleza? Peguei a função, verifiquei que ela é incompleta, eu transformo na equação e posso sair por aqui. Professor, mas se eu quiser fazer o delta, você faz o delta, não tem problema nenhum. Até porque nós falamos, vale lembrar que eu sempre posso resolver usando o delta. Sim, o delta resolve todas. Só que agora as completas e as incompletas. Né? Só que as incompletas é mais fácil assim, ó. Muito mais fácil, rapidinho. Muito. Mas, professor, mas e aí, na hora de uma prova? Vamos lá colocar exemplo aqui de uma prova. Vou fazer um simulado do Enem. Eu vi que eles ganharam material do Revisa Mais, do Revisa Enem. Né? Tiraram até foto. Eu vi foto. Então, vocês vão fazer lá um simulado do Enem. Qual que eu uso? Ei, você tem que achar só a resposta correta. Você vai usar o que você tem domínio, o que você acha mais fácil. Qual é que você acha mais fácil? É o delta? Usa o delta. Tu acha mais fácil usar pela forma simplificada? Faz. E tem outro detalhe agora, outro detalhe. Dependendo da equação, se eu não quiser fazer por nenhum desses modelos agora, eu posso usar um outro artifício que nós vamos aprender agora. Isso mesmo. Agora. A tal da soma do produto. Agora, o professor Maurício falou muita coisa interessante, né? Você é que vai achar o melhor jeito de fazer. Ah, professores, eu já aprendi com o delta, com o básico, eu já gostei, eu não quero outro jeito. Eu gostei, vai a folha do caderno inteiro, mas eu gosto de fazer assim. Beleza, só que no Enem, por exemplo, a gente tem 3 minutos em média por cada questão, tá? Entendeu? Quando a gente tem 3 minutos por questão, talvez desenrolar tudo isso não é muito viável, né? Mas fique à vontade, tá bom? Aqui a gente não determina o método, a gente determina que vocês cheguem na resposta final, no resultado. Beleza? Na verdade, nem a resposta. Claro que a resposta numa prova é fundamental. É importante, né? Mas na vida, se você entender o processo, por isso que nossas aulas, os exemplos são todos bem práticos. Por quê? Porque a gente está formando vocês para a vida. E na vida, se você entende a situação, consegue interpretar a situação, perfeito. Pena que nós temos prova, não é? E a prova, ela exige que você saiba chegar na resposta certa. Isso Mas mesmo. você vai alinhando direitinho, sem problemas. Né? Então, muita atenção. Agora é com você, é hora. E a gente vai ensinar esse método chamado Soma e Produto. Agora. Que é muito fácil, muito simples, mas fácil. Usa apenas o raciocínio. Tem um GIF, né? Lógico, muito fácil. Essa imagem tá legal, acho que merece uma foto, né? Vamos Renan, lá. por favor, hora da foto. Deu? Valeu! Aqui é assim, o tempo todo a gente tá... Na urna. Olha lá. Atenção, a gente vai usar um mecanismo chamado Soma e Produto que usa o seu raciocínio lógico. Então, é fácil, mas tem que dar aquela pensada, né? Vamos já, junto com vocês, olha lá. Então, para usar Soma e Produto das raízes, professor Maurício. Bom, esse método nós vamos utilizar para encontrar duas raízes da equação, sem aplicar a fórmula de Bhaskara, certo? Respeitando a formação dessa equação com base na soma e no produto das raízes, x1 e x2. Então, importante, né? Isso vai se aplicar quando nós temos um A valendo 1, tá? Quando a gente tem lá um x ao quadrado menos 4x mais 5 igual a 0, por exemplo. O A é 1? É 1. Então dá para usar, tá? Usar esse mecanismo aqui, esse recurso. A soma e o produto das raízes tem a ver com o nosso B e o nosso C. Mas vamos instigando aí de vocês algumas perguntinhas. Vamos lá, então. Bom, temos aqui uma equação, x ao quadrado menos 7x mais 10. Vimos pela representação algébrica em cima que o B negativo, né, o inverso do B, é a soma. E o C é o produto. E o C é o produto. Então a gente tem que pensar em dois números que dá o valor contrário do B, somando, e dois números os mesmos que multiplicando dá 10. Aí tem que ser os mesmos números. Os mesmos números. Somando dá 7 e multiplicando dá 10. Vamos junto com eles aqui? Vamos pensar? Para somar e dar 7... Quais são? Olha só. Dois números, ó, pensa aqui. Dois números que somando dá 7, mas multiplicando dá 10. Vai pensando aí. Bom, podemos pensar assim, ó. Vamos lá, vamos motivar nossa cabeça a pensar. Vamos motivar a cabeça a pensar. Porque ela tem que ter motivação. Tem. 0 mais 7, se eu somar, dá 7.
0 mais 7 dá 7. Dá 7. Mas 0 vezes 10... 0 vezes 7 não dá 10. Então, tá descartado. 1 e 6. 1 e 6. 1 mais 6 dá 7. 1 mais 6 dá 7. Mais 1 vezes 6. Dá 6, não é 10. Não, então tá fora. 2 e 5. 2 mais 5, 7. 2 vezes 5? 10. Pronto, achamos, né? Então a resposta é o 2 e o 5. Por quê? 2 mais 5 é 7. 2 vezes 5 é 10. 10. Isso já é o x1 e o x2? x1 é 2 e o x2 é 5. Simples assim. Aí, olha só, se você estiver duvidando, se você achar que a gente está com conversinha fiada aqui, você vai lá, você coloca delta igual b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. O b é menos 7, vai ficar 49. Menos 4 vezes a, que é 1, vezes c, que é 10, 40. 49 menos 40 dá 9. X é igual menos b. Você faz. Você vai ver se vai chegar no 2 e no 5. Vai chegar. Chega. Vamos tentar mais um? Vamos lá. Mais um. Vamos lá. E agora, então, outro exemplo. Vamos lá. Se a gente tiver assim, ó, somando, agora tem um número negativo. Somando tem que dar o valor contrário do B. Tá vendo? Bom, essa daqui vamos deixar com eles. Essa eu não sei. Somando tem que dar o valor contrário do B, então tem que dar menos 8. Menos 8. Multiplicando tem que dar o valor do C, tem que dar 15. Ó, eu lembro, olha só a importância da unidade 1. Eu lembro que na aula de números inteiros, nós aprendemos que se a multiplicação deu positiva, significa que os dois termos ou são positivos ou são negativos. Sim, porque menos com menos dá mais, e mais com mais dá mais. Beleza, então tem que estar os dois positivos. Só que eu não posso ter os dois positivos porque a minha soma ficou negativa, não é? Se a soma está negativa, eu não posso ter dois números positivos. Então já sei que os números são negativos. E assim, eu gosto muito de começar pela multiplicação. Pela multiplicação? Assim, mas não é uma regra, né? Porque assim, para dar 15, eu penso assim, para dar 15... 1 vezes 15. 1 vezes 15... 3 vezes 5, porque 2 não dá, porque o 2 é par. E vai dar um número quebrado, né? Eu acho que pode ser o 3 e o 5, porque 3 vezes 5, 15. Dá, não dá? E 3 mais 5? Dá 8. Mas eu preciso que seja menos 8. Mas aí eu pego então menos 3 e menos 5. Verdade, a multiplicação fica mais fácil. Muito bem, né? Olha lá, menos 3 e menos 5. Somando menos 3 com menos 5 dá menos 8. A soma de dívidas, né? Eu devo 3, eu devo 5, eu vou dever 8. E a multiplicação? A multiplicação eu também vou fazer esse processo. Menos 3 vezes menos 5, menos com menos dá mais. E vai dar o resultado 15. Então, verdade, olha só. Porque no primeiro caso, como estava positivo, parece que pela soma ficou mais fácil. Mas agora, como teve essa situação negativa, começando pela multiplicação ficou bem mais fácil. Eu gosto de começar pela multiplicação resume bastante lá os valores, né? Isso mesmo. Muito bom, muito bom. Já é mais um? Vamos lá, mais um exemplo? Agora eu vou colocar pela multiplicação. Vamos lá. Multiplicação. Olha lá, a gente já sabe que o nosso B é 1, né? O B é 1. Então, somando tem que dar menos 1. É o contrário. É o inverso, o contrário do sinal. Entendi. E a multiplicação tem que dar o C, que é menos 12. Menos 12. A multiplicação agora está negativa. Significa que um é mais, outro é menos. Um é mais e o outro é menos. Então vamos começar pela multiplicação? 1 vezes 1 e 12. 1 vezes 12? 12. Só que aí tem que ser um positivo ou negativo, né? Só que... Então, vai ficar menos 11 lá a soma. Vocês estão pensando aí junto com a gente? Nós já estamos achando as raízes, gente. Nós já estamos achando o x1 e o x2, só fazendo soma e produto. E lembrando das regras dos números inteiros. Né? Então vamos lá na multiplicação. E se fosse 2 vezes 6? 2 vezes 6 dá 12 também. Então positivo ou negativo. Só que nas somas, olha só, podia ficar menos 4 ou mais 4. Então não dá. Que lá é menos 1. Então o 3 e o 4. 3 e 4. 3 vezes 4. 12. 3 vezes 4 dá 12, não dá? Aí na soma pode ficar, se for menos 3 mais 4, fica mais 1. Se for mais 3 menos 4, fica menos 1. Acho que eles estão pensando, doido, acho que eu prefiro o Bhaskara, esse negócio tem que ficar raciocinando, pensando. Porque a gente está mostrando aqui as possibilidades de trabalhar com os números. Isso é muito legal, por quê? Porque isso desperta
o raciocínio lógico. Nós estamos brincando com os números. Vamos lá, então. Então, 3 e 4 ficou bom, né? Só que eu preciso ter o 3 e o menos 4. Porque quando eu juntar aqui, ó, eu tenho uma dívida, eu devo 4, só tenho 3 para pagar, fico devendo 1. Eu tenho 3 positivo vezes o 4 negativo, menos 12. Com mais vai dar menos, né? 12. Muito bom. Agora vamos, acho que era bom. É um recurso, né? É bom fazer coisas ali pensando. Aqui a gente fez alguns no raciocínio lógico, mas tem mais pra gente fazer. Olha lá. Vamos encontrar as raízes abaixo pela fórmula da soma do produto. Olha lá, vamos lá na telinha agora a gente fazer junto? Olha, eu tenho lá, eu sei que eu preciso de 2 números que somando vai dar o contrário do 9, né? Menos 9. E multiplicando tem que dar 14. Ixi, 14. Eu acho que 2 e 7. Positivo, né? Positivo, então 2 e 7. 2 e 7, olha lá. Menos 2 com menos 7, eu estou devendo 2, estou devendo 7, estou devendo 9. E 2 vezes 7, 14, menos com menos, mais. Deu certo? Aqui agora, somando, né? Tem que dar menos 1, o contrário do B aqui, ó, menos 1. E multiplicando tem que dar menos 12. Já fizemos, né? Já fizemos essa. Beleza? Beleza. Agora vamos dizer que caso a gente fez isso com o nosso A valendo 1. E vamos dizer que caso o nosso A não vale 1, professor Maurício. Maria. Quando A é diferente de 1, a gente também consegue resolver por soma e produto. So que a gente vai usar o nosso B e o nosso A aqui, o nosso C e A, os nossos coeficientes. A soma vai ser menos B sobre A. E o produto vai ser C sobre A. Vamos fazer? Melhor fazer, né? Olha lá então. Fazendo junto com vocês na telinha, olha lá. Vamos encontrar as raízes da equação 2x ao quadrado menos 10x mais 12. A soma é menos b sobre a e o produto é c sobre a. Beleza. Eu vou extrair da minha equação quem é o a, quem é o b e quem é o c, certo? E aí vou substituir aqui. A soma vai dar 5 positivo. O produto vai dar 6 positivo. Aí eu tenho que pensar quais números que somando dá 5 e multiplicando dá 6. Bom, somando dá 5. Porque agora, professor Maurício, né? Quando a gente usou essa equaçãozinha aqui, a gente achou a soma e achou o produto. Isso aqui não são x1 e x2. Tá? Sim. É a soma. A gente tem que caminhar um pouquinho para chegar na soma e só depois vai chegar no produto. Vamos lá, somando vai dar 5 e multiplicando vai dar 6? Isso. 2 e 3, 2 né? e 3. 2 mais 3? 5. 2 vezes 3? 6. Olha aí sim achamos o x1 e o x2. Mais um? Mais um exemplo? Olha lá, encontradas as raízes dessa agora. Eu tenho que o meu A agora não é 1, então vou usar aquelas fórmulas, menos né? B sobre A e C sobre A. Isso. Quem é minha soma? A minha soma vai dar 3 positivo. E o meu produto, 4, né? Porque eu extraí os valores de A, de B e de C, coloquei nas nossas equações e achei a soma e o produto. E aí é só a gente fazer aquela linha de raciocínio, né? Somando vai dar 3, multiplicando vai dar 4. Difícil, hein? Não, peraí. Somando vai dar 3. 3 e multiplicando 4. vai dar 4. Não sei não. Não dá não. 1 mais 3. 1 mais 2. Dá 3. Mais 1 vezes 2. É 2. Tem alguma coisa errada aí. Aí, olha só, bateu uma dúvida, não conseguiu pensar, você faz o quê? Se desespera. Desespera? Não, você vai lá ver o delta. Eu não sei. Você viu, Bhaskara? Por que nós pedimos permissão para você? Por que nós falamos assim, Bhaskara, olha, por favor, tá? Porque tem uma hora em que Bhaskara... Ai, meu Deus do céu. Não, a gente estava ensinando a galera com a soma e o produto. Lá pelas tantas, teve um que a gente não conseguiu achar. Por que será? É difícil os 3, tem que dar 3 e 4. Não dá, não tem. Desespero total. Não vamos se desesperar, porque se você não encontrou as raízes ali, alguma coisa tem. Algo de errado, não tem. Algo de errado não está certo. Ou não tem, né? Tem ou não tem? Calma, galera. O que não tem ou que tem? O que está acontecendo ali? Vamos recorrer do nosso amigo, né? Vamos lá no bar, vamos falar com o vamos conversar com ele. Ajuda nós aí, vamos lá.
né? Vamos lá, vamos falar com ele? Então vamos colocar na equação de Bhaskara, vamos verificar tudo isso com o delta, e aí a gente vê o que é que está acontecendo, por que a gente não achou, tá? Por que a gente não consegue encontrar a resposta para aquela pergunta ali, somando dá 3, multiplicando dá 4? Isso. Bora ver, olha lá na telinha, vamos ver. Então, quando a gente faz o nosso delta, infelizmente o nosso delta deu um valor negativo. E lembra quando dá valor negativo? Não existem raízes dentro do conjunto dos números reais. Por isso que a gente não achou a resposta, então. Porque Por não isso tem. que não é fácil você pensar em um número que somado dá 3 e multiplicado dá 4. Não dá. Ah, entendi. Não tem, né? Somando dá 3, multiplicando dá 4, não dá. Vamos mais um exemplinho aqui, rapidinho? Encontre as raízes da equação. Menos x ao quadrado mais 8x menos 7. Sabemos a soma que tem que dar 8. De novo, o nosso A não é 1, né? O nosso A é menos 1. Então, não é 1. Então, vamos lá, vamos encontrando aí. Eu sei que a soma dá 8 e o produto vai dar 7. Bom, o produto 7 é o número primo. Ah, então só se for 1 vezes 7. 1 vezes 7. E 1 mais 7? 8. Então, fechou. Já nessa hora aqui, ó, se você conhece os números, nessa hora fica suave, porque 7 é o número primo. Então muitas vezes dá tudo certo e muitas vezes não dá, porque quando não dá é porque realmente é possível que o delta seja negativo e aí de fato não vai ter resposta, né? Delta negativo, a gente não consegue encontrar a solução, o restante. Tem parádia, sabia? Para a função do segundo grau também tem. E para essa situação também, quando não dá de achar a soma e o produto, também tem uma música boa, né? Aí vem o desespero, bagunçando o coração. Pois é, né? Também tem esse recurso aí do desespero, mas a gente não quer que vocês fiquem desesperados, tá? A gente quer aqui solução para a vida de vocês, solução para a matemática da vida, né? Aí, professora, só para a gente, antes de terminar a aula, teve uma hora que nós ficamos aqui testando vários números e você falou assim, nossa, eles devem estar bugando a cabeça lá, né? Nós estamos num processo de aprendizado, certo? Então, o importante é o quê? É eu entender o que aconteceu no processo. Você vai fazer o quê? Você pode criar uma tabela no caderno com as possíveis somas. Vamos supor, a soma tem que dar 5. Quais são os números que eu pego que a soma vai dar 5? 1 e 4. 0 mais 5, 1 mais 4, 2 mais 3, 4 mais 1. Opa, começou a trocar, você viu? Começou com 1 e 4, foi para 4 e 1. Aí eu paro. Eu vou testar esses pares ordenados. Até porque na ordem não altera. Então 1 e 4 e 4 e 1 é a mesma coisa. É a mesma coisa. Aí você pega esses mesmos números e faz o produto. Para ver se chega naquele resultado. E aí tem uma hora que tem que dar negativo e positivo. O produto positivo, então eles têm que ser tudo negativo. O produto deu negativo, significa que um é positivo e o outro é negativo. Você faz um rascunho, você anota isso. Isso é importante, certo? Então, já calmou o coração? Vamos brincar com os números agora? Vamos lá. Agora, sem desespero, é hora daquela descontraída. Vamos lá de Brincando com os Números. Qual é a perguntinha de hoje? Olha lá. Ixi, de novo. Tá lançado o desafio. Só para gênios? Só para eles. Esse aqui está em espanhol. Eu acho que o gênios está com o acento errado. Só para gênios, né? Eu tô brincando, eu nem sei de espanhol como é que é gênio, mas aqui é um acento circunflexo, tá? Não é um acento agudo, não. Aqui ele disse que 2 é igual a 6. 2 igual a 6? Que 3 é igual a 12. Que 4 é igual a 20. Que 5 é igual a 30. Que 6 é igual a 42. Sério? Então... E o 9 é o quê, misericórdia? É igual a quanto? Ai, não, cheio de gracinha agora. Pense... O 2 é 6, o 3 é 12. O 4 é 20, o 5 é 30. O 6 é 42. É isso mesmo. Entendeu? Sei não. Sei nem para que rumo vai. Pensa naquela da aula anterior, em que somava e depois multiplicava por outro. Pensa nela e tenta descobrir o processo aqui. Né? Vamos lá? Vamos lá? Hora dos desafios da matemática, né? A gente trabalha aí com vocês muito raciocínio lógico usando Brincando com os Números. E juntamente com Brincando com os Números, a gente traz as resoluções das atividades. Então, até já, galerinha. Já voltamos, tá?